Cara, nada vai ser igual tu botar uma chuteira e jogar dentro do campo. Nada. O mais próximo disso é ser treinador. Por isso que os grandes atletas que viveram na intensidade, eles querem muito ser treinador, porque é o mais... Ele tá ainda com o pé na grama. O que eu escolhi pra mim, que era... Eu queria experimentar lá de sapato, tanto que eu tinha comigo na minha cabeça. Quando eu cheguei no Cruzeiro, a primeira entrevista que eu dei lá, eu falei, cara, eu tô aqui porque eu quero ganhar. Eu já ganhei de chuteiro, eu quero ganhar de sapato. Tanto que quando a gente ganhou com o Brasil no final do ano, o Guilherme Mendes, que era o assessor de imprensa, ele, pô, de sapato, como se conseguiu ser campeão de sapato. E eu tinha escolhido. Quando acabou ali que ganhei, ali mesmo eu já tomei a decisão. Eu falei, meu, já era. Aí vamos bem, Magarinha, Beira-Rio, paramos do lado do Beira-Rio. E aí, Bachola? Roberto Carlos. Coisa mais do caralho, cara. Porra, é muito mais legal do que no vídeo. Agora vocês ali. Ah, mas que surpresa. É, pai. E aí, meu? Essa peça aí. Quanto tempo esses caras aí? A vida toda. Eu sou meu apelido é Luciano Potter, porque quando eu entrei na RBS em 2000, quer dizer, eu era estagiário no ano 2000 aqui na Gaúcha, né? Aí eu não fiquei aqui, eu fui pra Atlântida. E aí tinham dois Lucianos, um era o Luciano Costa. E aí, não dá pra chamar de Luciano porque já tem dois Lucianos. E aí me chamaram de L, porque combinava com Harry, e Potter porque eu usava um óculos, era parecido com o Harry Potter. E eu não gostei e pegou. Aí os caras acham hoje que é sobrenome. E eu achava que era sobrenome. Não, é Luciano da Silva Lopes, mano. Não, eu fui saber hoje que não era sobrenome. Eu falei, cara, não, Potter é Potter mesmo, o cara é gringo mesmo? Do interior. Imagina, não, e tem uma família Potter bem com grana de vinhos, tô falando sério. É na região de Dom Pedrito. Não, já vieram também procurar uma vez, perguntasse, cara, da onde é o teu Potter? Eu assim, é do Harry, é do Harry Potter, enfim. Pelo valor do tempo, da família. Podia ser, né? Podia ser. Eu baixei, pô, obrigadão. Vai tá, cara. Obrigadão. Bem-vindo aí, gostou do... Demais, cara. Cheiro de couro bom. Parece os meus amigos lá na vila, eles entraram e falam, negão, fedorão de novo. Fedorão de novo é bom, né? Fedorão de novo. Homem, entramos na Tamamba, fedorão de novo. Eu comecei aí, pelos negros da vila não tem igual. Que demais, fedorão de novo é bom. Tá ligado? Fedorão de né? Fedorão de novo. Na vila, quando o cara compra alguma coisa, é assim, o cara vai soltar um fedorão de novo. Pena que não tem ainda. A inteligência artificial não fez no cheiro dos vídeos. Não sei se vai ser bom também, né? Esse programa aí que não, é melhor não. Vai ser ruim. Vai deixar a galera mal. Deixa assim, deixa assim. Ô, Bachola, na verdade, cara... Obrigado pelo convite, tá? Isso aqui é um ciclo de gratidão, né? Tem pessoas que a gente é grato de várias formas diferentes, né? Tu foi um cara que sempre que eu precisei, sempre te acionei, sempre foi um cara solícito. E mais que isso, eu sou um fã, meu. Talvez tu não saiba disso. Estava até conversando com o Luciano. Estava falando de várias profissões, né? Por exemplo, era jogador de futebol, hoje eu sou como tu e faço tantas coisas. Uma delas a gente faz em comum é palestra, então a gente já é um... Futebol, né? A gente joga a mesma coisa. Joga a mesma coisa. Tem a capacidade mental parecida. A gente entende. Eu só não tive oportunidade. O joelho falta de oportunidade. É sempre essa, né? Alegrete. Alegrete mesmo? Alegrete, muito difícil. Peneira lá. Mano, tudo começou lá. Tu não sabe da história do cara? O cara apareceu um empresário lá no Alegrete, lá no Flamenguinho do Alegrete. Normal. Aí o cara chegou lá e o empresário, o guri com 14 anos. Aí chegou o empresário, cara, tem um guri aí pra ti, o treinador tá aqui, como é que é? Me diz aí. Impressionante. Ele joga muita bola, então deixa eu falar com ele. Aí chamou o guri. E falei, e aí, meu? E ele assim, olha, cara, meus pontos fortes são cabecear, cabecei muito bem. Tenho uma facilidade com bola parada também, né? Naturalmente tenho a liderança, então sempre fui capitão dos times que eu joguei aqui nas cidades que eu vim, enfim. Agora desenvolvi bater com a perna esquerda, então eu não sei mais qual lado pra onde caiu o bato, enfim.
dentro da área, bato só de primeira, enfim, tento fazer o jogo de primeiro, já saquei qual é a jogada, então na hora que a bola tá chegando, eu já sei o que eu tenho que fazer, então a bola fica pouco tempo no meu pé, né? E aprimorei bastante o passe de longa distância. Aí o treinador falou, não, tá dispensado. Aí o guri saiu, né? Falou, me dispensou, vai empresar, tu tá louco? Dispensou o cara. O cara joga a bola, não, você não é guri pro Flamengo, você é guri pro Real Madrid. Tipo, você não vai jogar aqui no Flamengo, ele é grande. E esse era com esse potencial, isso era eu. Cara, tu deve ter jogado com Gasolina, ou conhece Gasolina. É que assim, o Gasolina é o seguinte, o Gasolina era 80, né? Era 80, né? Só que acontecia, o Gasolina quando jogava contra a gente, sub-13, sub-14, ele pulava por cima da gente. Era tipo o Jay Simpson jogando futebol americano. Ele botava a bola na frente, ele era muito mais forte, muito mais rápido. É óbvio que ele acabava com tudo, né? Só que na hora que empatou, ele tinha bola, né? Mas na hora que empatou força e velocidade. Lá em cima. Aí ele era pior do que ele era com a gente lá, né? Cara, esse é o cara o jogador de base mais conhecido do Brasil. Rodrigo Gasolina. E era Gasolina porque ele tinha uma potência, tipo, você sabe. Então, tipo assim, é incrível, ele acabava com os jogos da Às base. vezes os caras vêm mentir pra mim que jogaram base e tal, do interior, eu falo, tu conhece Gasolina? Não, então tu não jogou. Não jogou base. O cara que disser que jogou base do Campeonato Gaúcho, interior, ele não conhece Gasolina, é mentira. O Gasolina, quando chegou no Grêmio, ele ficou lá dos 10 aos 15, passando... É 7-8, né? 7-8. Tá, é que eu acho que ele era 7-8, de verdade. De verdade, né? Eu acho que ele era, ou 7-7. Eu acho que ele era mais. E aí ele chegou pela primeira vez, eu vi um cara com 15 anos com distensão, um buraco na coxa, assim. Um dia ele machucou. Meu Deus! Ele machucou aí um buracão na coxa, assim. Ninguém tinha nem músculo e ele com um buracão. Já tava com lesão muscular peludo, adulta. Assim. Nós foi tomar banho, ele todo peludo, assim. Jogava pra cacete. Também, claro, porque ele era muito forte. Um abraço, porque o Brasil ainda tá nos vendo, né? Ainda tá nos vendo. Tava deitado por 72 anos. Agora não tem mais da Miguel, né? O Gasolina agora todo mundo sabe a idade, não vem da Miguel. Não vem da Miguel, enfim. Mas foi o melhor jogador do Alvinegre. Não, tem o Tijuana, né? O Tijuana que a gente chamava, né? Enfim, que também diziam que era o Pelé. Aí diziam que era o Pelé, eu não vi jogar. Mas todo mundo dizia que jogava. E aí também mais velho, mas aí não era questão de idade, foi questão de foco, né? Porque eu lembro que tu me falou uma vez assim que o futebol, eu acho legal a parada com o tênis. Tu me falou que o futebol é cabeça. E no tênis eu acho do caralho, porque o tênis é o seguinte: os 50 melhores jogadores do mundo, eles fazem os mesmos movimentos. Com perfeição. Os mesmos movimentos. Qualquer golpe eles sabem dar, eles saem de qualquer enrascada de jogo. Só que tem um detalhe: o melhor tem a cabeça melhor. Porque se eu errei 2 jogadas, um já se perdeu, né? Então eu não consigo mais, né? Porque o tênis não tem migué, não dá pra tocar pro outro. Ah não, tô mal hoje, vai perder. Tu já ganhou muita partida já tá no mal, né? Vixe, acho que eu ganhei mais estando mal do que... Pois é, no tênis não tem esse migué. Então tu vê o tamanho da cabeça de um Djokovic, de um Federer, de uma Serena Williams, né? Obviamente do Nadal. Agora tá surgindo um monstro chamado Alcaraz. O tênis pra mim é o esporte mais perfeito que a gente pode jogar pra vida, né? Cara, é porque assim, tu tem que esquecer o teu erro imediatamente e decidir na hora. Acabou de errar, já deu, já era. E tu que decide, faço de novo. Exatamente, lado, exatamente. Eu acho isso muito legal. Eu gosto de esporte por causa disso, na real. Sabe que vários caras que o cara conhece aí no mercado aí hoje como empreendedor, empresário, e quando tu começa a ver identificar esses caras, tudo meio que jogam tênis, os caras que tem um perfil. Ah, eles jogam tênis na brincadeira. Todos os caras que jogaram tênis, que começaram no tênis, que é disciplina. Que isso aí que nós estamos falando do profissional, mas o guri desde os 10, 12 anos, ele também tem que tomar essa decisão sozinho. Já tem que mudar o formato do corpo pra isso. Né? Tomar essa decisão sozinho, errei ali o saque, e como é que eu vou naquele mesmo... Vou na paralela, Tem uma coisa que é a falta de fome, né, no sentido figurado, né? Porque geralmente o tênis é um esporte pra gente que tem mais grana, né? É difícil ter comunidades. Bom, tem um filme do caralho com o Will Smith, o jeito que ele fez as 2 campeãs na casa dele, né? Ele fez na quadra do bairro lá, né? Enfrentando traficante, enfim, né? Raro, né? Aliás, ele ganhou o Oscar e deu tapa na cara do Chris Rock por causa desse filme, disso passado. Mas o filme é do caralho, enfim. E aí ali ele fez um desespero. Aí ele botou nas gurias, olha, é contigo. Só que aí ele criou na repetição. O pai do André Agassi é a mesma coisa. Repetição. Se tu bater 1.500 bolas por dia, tu vai ser top 50 do mundo. Olha que loucura, cara. Que loucura, né? Aí. Sabe que isso é uma coisa que eu admiro muito, assim, eu tava falando... Eu fui a primeira pessoa que interrompi um elogio.
O Tinga ia me dar um elogio e eu interrompi o elogio. Isso é eu falo tanto que eu interrompi um elogio teu. Isso é opinião minha, né? Cada um tem a sua, isso é legal, né? De começar a entender que a opinião é de cada um, né? Não é guerra, né? Quando tu pensa diferente de mim, é só uma opinião. Não sou teu inimigo pensar diferente, né? Mas é uma opinião minha. Comunicador aqui no estado. É Pedro Ernesto Nardim. Ele é cantor. Pedro é cantor. O Pedro é cantor. Eu falo que ele é cantor. Eu vou cantar, tu é cantor. É bom. Nas horas vagas, Odarra. E apresenta o programa. Pra mim, tu é o cara que consegue ser mais completo. E aí, quando eu digo completo, dentro daquilo que eu identifico, com simplicidade, entendeu? E aí eu escuto pouco rádio, mais quando tá no carro, né? De passagem, acho que o rádio acaba sendo mais intenso que a TV, porque hoje os carros ficaram com tanta tecnologia, porque tem um carro que é pendrive, outro é Bluetooth, o outro é DVD, o outro é videocassete, outro não sei o que. Aí o cara deixa na rádio, né? É incrível, né? Porque tu pensa, cara, daqui 15 minutos eu já vou mexendo, não vai dar nem tempo, então deixa na rádio. E quando tu tá, cara, seja no timeline, ou seja antes quando era no Bola, mas agora na sala de redação, eu sempre fico muito atento, porque o que eu penso? Eu penso, cara, se eu fosse jornalista, eu tô vendo ali vocês debatendo alguma coisa, eu fico pensando, ninguém vai falar isso, cara. E eu falo? E aí tu fala. Demais. Simples, tá ligado? Eu acho que comunicação é isso. Comunicação é isso, é tu pensar assim, o que o ouvinte perguntaria agora? E é umas coisas assim, eu faço a vida assim, prático, simples. Isso é meu, não é não, cara, é simples. Pergunta se é ou não é, acabou. E aí eu fico olhando assim as coisas, e aí eu fico, cara, eu vi os caras discutindo uma série de coisas, né? Igual esses tempos no futebol, eu tava vendo os caras discutir 1 hora se o Real Madrid jogasse a Série B, se ele ganharia no Brasil. E eu fiquei pensando, cara... Eu não quero me apressar, mas eu acho que ganharia. Eu acho que ganharia. Os caras fizeram tese, os caras falaram de ele jogando fora. Mas é uma boa discussão, né? O Modric vai querer jogar contra... Cara, imagina, os caras estavam discutindo uma coisa que nunca vai acontecer. Nunca. Eles já estavam discutindo se jogasse fora. Se pegasse lá fora... A viagem de avião de ônibus, assim. Se jogasse em Belém, 40 graus. A resposta é, ganharia. Jogaria menos, cansaria mais, mas ganharia, né? Vamos lá, se fosse mundo real. Mas os caras estavam discutindo 1 hora, tese. é bastante. Aí eu falei, caraca, mano, 1 hora praticamente da hora acordada do cara é 30%. Mais ou menos. Mais ou menos. Da hora acordada. E aí e é isso que pra mim, eu fiz, cara, aí eu fico olhando assim, escutando, e falei, não, eu não acredito que ele vai perguntar isso. Aí tu vai lá e fala, aí eu falo, caraca, mano, é isso que eu vou. E aí meio que acaba o assunto, sabe? Ou tem uma resposta. Cara, e acho que comunicação é isso, cara. Então eu queria muito te receber aqui pra te falar isso. Obrigado. Falar isso. Fico muito feliz. É uma das coisas que a gente tem que aprender, né? Elogio na Tinga. É difícil, né? É difícil elogiar hoje em dia, né? Quando aparece uma coisinha que dá errado pro cara. E a gente também, né? É óbvio que a gente recebe elogios, né? As redes sociais hoje são e tu deve ter vivido isso muito com o futebol em uma coisa macro e com muito mais paixão. 150 elogios numa partida que tu fez. 2 caras te xingaram. Tu fica nos 2. E fica ali, e eu vou responder pra esse cara, não sei o que. Pô, mas teve 150. Esse é um trabalho mental que eu fui lidar e com um profissional. Eu não fui por causa disso, né? Mas aconteceu uma coisa na minha vida que eu procurei uma psiquiatra, enfim. E eu fiquei quase 2 anos com ela. Foi a salvação da minha vida, assim, de verdade. Foi muito legal. Porque eu comecei a conversar comigo mesmo de verdade, assim, né? Comecei a lidar com coisas. Eu fui lá, não, o meu problema é esse. Ela, vamos ver. 1 mês eu já estava sabendo qual era o meu problema. E aí, 1 ano e meio, praticamente lidando com aquilo, descobrindo outras camadas, enfim. E lidar com o público é uma coisa que todo mundo lida hoje, porque todo mundo tem um poder. A comunicação estava no rádio, na TV, no jornal e na revista. Aí vem a internet. E a internet tem tudo isso. Então hoje eu penso comunicação assim. Tu entrega a comunicação ou com uma imagem, que é uma foto, ou com um vídeo, ou com áudio. É isso. Ou com um texto, obviamente, né? Tu pode misturar tudo isso. O vídeo é um texto com vídeo. O áudio é um texto com vídeo. Claro que eu não tô falando que tu vai ler um texto, enfim. Então todo mundo tem o poder de se comunicar hoje. Então pra mim, entregar a comunicação, tu consegue fazer alguma coisa se as pessoas te respeitam discordando de ti. Porque a grande maioria, Tinga, respeita. A grande maioria não vai xingar as pessoas na internet.
é que como a minoria é barulhenta e ela é ríspida, parece que é muita gente. A real não é muita gente. Vamos lá, tem um vídeo meu lá que eu fiz e deu 100 mil views, tá? 100 mil pessoas assistiram o vídeo. Comentaram 300. Das 300, vamos lá, 25 criticaram. Cara, 100 mil para 25 é patético. Muita diferença. É 0,00000. Não dá pra dar bola pra isso. Estatisticamente tu não tem que dar bola. Ao mesmo tempo também tu não tem que achar que tu é o melhor comunicador do mundo. Enfim, é por isso que eu acho que entregar os estudantes de jornalismo, bota aqui, como é que tu faz? Cara, é uma coisa meio estranha isso. Mesmo quando eu tô num super veículo de comunicação como a RBS, eu tenho que fazer vamos lá, timeline, tá? Hoje teve um assunto a gente tá gravando isso aqui no dia que a gente entrevistou um lama do budismo, por causa daquele lance com o Dalai Lama. Uma entrevista pesada, difícil, o assunto dele. Não, a entrevista não é pesada, mas é um assunto delicado. Não tem domínio. O Dalai Lama foi lá, beijou um gurizinho, disse que aquilo é uma tradição tibetana em algumas regiões. Aí o cara, olha, não tem nada de budismo nisso aí, mas talvez seja uma coisa tibetana, que é diferente, que é um país, claro, uma região muito identificada com o budismo. Mas vamos lá, calma aí que não tem. Vamos com calma. Eu tenho que ser sério, eu não posso colocar um lado meu de humor nessa parada. Acabou o humor, então tu tem que ter essa leitura. Exatamente. O lado do pretinho básico que eu fiz durante 15 anos, lado do caixa preta que eu faço hoje. Então tem que ter uma certa sagacidade. E os caras, como é que tu consegue? Como é que eu consigo? Tu não é assim. Tu não chega na casa do teu sogro, é uma pessoa, e no bar com os amigos é outra. Não tem nada de diferente. É absolutamente humano. Enfim, então acho que comunicação é mais ou menos isso. Tu levar as regras que a sociedade te impõe ao natural para os produtos. Claro, tem que falar mais forte, tem que pesquisar, tem que ser melhor. Mas comunicação é tentar chamar a atenção de quem não gosta de ti. Tá, pô, eu escutando tu falar isso, cara, eu penso que tu faz uma das coisas que deveria ser as coisas mais simples de fazer, que é uma coisa que eu falo muito dentro do futebol, né? Que é vive como se joga como se vive, né? Por que eu tô te falando isso? Porque tinha um tempo, né, eu comecei lá nos anos 90, que não tinha toda essa comunicação, né, liberal, aberta, que tu poderia fazer. Eu fazia na minha vida o que eu queria de segunda a sexta. Se eu chegasse no sábado, no domingo, ganhasse o jogo, fizesse o gol, tava tudo certo. Então eu podia viver de um jeito e jogar de outro. Perfeito. Né? Então eu jogava de um jeito e vivia de outro. No dia de hoje não pode mais. Não é que não pode, não tem como mais fazer isso. Jogar de um jeito e viver. Então, como tu tá fazendo isso? Então, cara, se tu consegue na tua vida, tu chegar dentro da casa do teu sogro, sentar de um jeito, se chegar na casa dos teus parceiros de faculdade, sentar de outro jeito, é porque tu tá vivendo dentro do jornalismo, tu não tá interpretando nada. Tu tá te adequando a cada situação, como é a vida. Na verdade, a gente faz isso. Então hoje não cabe mais isso, viver de um jeito e jogar de outro, porque as pessoas vão entender. Assim é na empresa. Olha só que coisa interessante isso, que vai dar um link, tá? Eu tava no domingo de noite com 536 conversas não lidas no WhatsApp. Tipo assim, foi pro saco, né? No WhatsApp. Aí eu descobri que tem um botão que aparece só as conversas não lidas. E eu comecei a ir uma por uma, né? E aí tinha uns 4 convites para eu participar de entrevista de podcast, blá blá blá. Respondi pros caras, uns até com 4 meses de atraso, né? Eu me perdi, o meu WhatsApp virou um e-mail, assim, aí eu me perdi. Desculpa, galera, me perdi. É a vida. Aí respondi pros caras, olha, desculpa o atraso aí, eu tô dentro, vamos marcar. Dos 4, 3 tinham fechado. Eles não estavam mais fazendo o produto que eles tinham criado. Né? E aí vai ao encontro do que eu estava falando sobre mais ou menos imitar a vida. Tu tem que abrir um produto de comunicação, se não é da comunicação, que te faça feliz, que tu faça pra ti, não é onda. Entendeu? Por que eu fiz, por exemplo, eu fiz uma vez um produto chamado Potter Entrevista, tá? Eu queria perguntar para pessoas coisas que eu queria saber. Eu pegava um assunto e perguntava, Deus existe? E eu entrevistava pessoas que eu sabia que achavam que existia ou que não existia. E eu queria saber. Aquele era um produto pra mim. Cara,
foi um estrondoso sucesso. Foi uma temporada que deu mais de 500 mil só aquela temporada, e era só áudio, não tinha vídeo. Eu ligava por telefone, tipo assim, gravava no estúdio, mas era tudo, tipo assim, falava como dava com as pessoas, né? E porque as outras pessoas que estavam consumindo estavam interessadas, porque eu estava perguntando aquilo de alma mesmo, assim, né? Aberto. Por que eu acabei o podcast? Porque eu priorizei, eu não acabei, ele tá lá parado, porque ele era por temporadas. Se vier um assunto que eu realmente quero saber, e se eu tiver tempo e saco para marcar entrevistas, 10 entrevistas, que eu acho que é um número legal de entrevistas para falar sobre um assunto, eu faço de novo. Né? Mas eu tava fazendo pra mim. Aparentemente é um egoísmo, mas não é, porque as pessoas vão gostar de te assistir ou te ver se elas estão sacando que tu tá gostando de fazer. Porque se virar um emprego, não, eu tenho que fazer um podcast. Que tá não, dando isso agora. Não existe eu tenho que fazer um podcast. Se tu tem que fazer um podcast, vai fazer 10 e vai parar. E vai acabar. Porque ninguém vai te ver, né? Porque tu vai cobrar disso. Não, eu só faço pra ter audiência. Já era. É exatamente o que nós estamos vivendo aqui. A galera, pô, tu não vai, se não vai virar um podcast, não vai ter, cara, isso aqui pra mim vai sentar aqui pessoas que eu tenho uma gratidão. E aí não é o que o mercado, não, eu conheço muita gente, tu tem que entrevistar o fulano. Por que eu tenho que entrevistar o fulano? Não, eu quero sentar com quem eu quero sentar. É pra mim. E aí tu vai bater um papo real. Que a gente tá, claro que tem câmeras nos pegando aqui, mas a gente sabe que isso tá acontecendo também. Tem um pouco de teatro a comunicação. O teatro não, eu tô falando uma mentira, né? Tem um nós estamos nos portando aqui, falando de um tom de voz, porque estão gravando. Então a gente tá deixando de falar algumas coisas, algumas falas podem ir pro ar, outras não, enfim, né? Não tem mente poluída, não é coisa ruim. É que tem um código pra comunicar. É por isso que sobra pouco. Qual é a fase pra mim hoje de todo mundo ter um podcast, todo mundo fazer um estúdio? Eu acho muito legal. Mas pode anotar, de cada 10, daqui a 5 anos fica um. Concordo. De cada 10. Porque é isso em tudo. Não é assim no futebol? Exatamente. Todo mundo começa jogando bola, não é? Quem é que chega pra fazer gol no final de Libertadores? Quantos da tua turma lá fizeram gol no final de Libertadores? Não é raro, nenhum. Eu só fiz porque eu tava dentro do gol e não precisava subir. Aquele eu faria. Aquele foi da altura, na verdade, né, Machinho? Eu faria. Foi o único gol de cabeça que eu tive que agachar pra fazer, né? Mais fácil, mais difícil. Eu faria de saco, na real. Só pra humilhar. Fazer de tarado, um gol de tarado. Gol de tarado. O Jardel não fez um gol de Tico na Libertadores, aí em 95, então, enfim. Mas é muito interessante isso aí. Eu tenho exatamente... a gente pensa em várias coisas iguais, assim. Eu vejo... Primeiro porque é o seguinte, essa questão do podcast, as pessoas começaram a se atentar com o seguinte: quando você está falando com alguém, você está gerando conteúdo para alguém, né? Então hoje as pessoas também estão se protegendo. Eu vejo às vezes vários assim, colegas, tanto do futebol ou de outro, que eu fico pensando assim, cara, esse cara está indo toda semana lá gerar conteúdo para um grupo, e talvez esse cara não está participando de nada, e talvez esse cara está precisando. Tem mais isso ainda, que as pessoas vão começar a ter, cara, por que tu vai lá se tu não pode fazer isso pra ti, se já que é um conteúdo? E eu penso exatamente isso. Se tu não tiver verdade, se não for uma coisa pra ti, vai ficar no meio do caminho. Como qualquer coisa na vida, né? Agora, claro, tem dádivas, né? Tem gente que consegue realizar, fazer, não é, tipo assim, pouquíssimas são as profissões que tu consegue fazer uma entrega diária de coração, enfim, cara, vamos lá. A história da tua mãe é muito bonita, por exemplo, né? Tu já contou ela diversas vezes, enfim, né? Eu lembro assim, eu não quero mais que a minha mãe limpe chão, tipo assim, tu falou aquilo de coração, porque, cara, limpar chão é um problema. Né? Ninguém nasceu um dia, quem tu quer ser quando crescer? Eu quero limpar chão. Não. Tomara que seja temporário, tomara que as coisas cresçam, né? Agora, tá limpando o chão, limpa o chão. Aí limpa o chão, né? Vamos tentar fazer com que limpe no próximo mês mesa, né? Que daqui a pouquinho, tipo assim, vamos lá, vamos embora, né? A vida. Enfim, eu sei que é difícil assim pra muita coisa, né? A minha família é de um pai funcionário do Banco do Brasil, a minha mãe dona de casa, são 4 filhos, longe de qualquer dificuldade real, que a gente chama mesmo. Eram dificuldades, né, de uma vida de um pai que trabalhava, tinha um salário de banco normal, de bancário, que não era grande coisa, obviamente, mas nunca faltou nada e tudo mais, assim. Mas assim, hoje eu tenho uma vida que eu posso dar uma vida melhor para meus filhos, entende? Mas foi a mesma luta. Meu pai se matou para eu sair de Alegrete pra ir fazer uma faculdade. Eu só pude fazer uma faculdade porque
que eu consegui um crédito educativo e depois consegui uma bolsa dentro do crédito educativo, senão teria que voltar, porque o pai já pagava um apartamento aqui em Porto Alegre. Aí chegou um limite que a gente conversou, cara, ou tu divide apartamento com mais pessoas, ou tu vai ter que voltar. Tipo assim, a minha faculdade estava a perigo todo o tempo, né? Tinham adaptações, agora fome, frio, isso nunca faltou, não era problema. Eu tinha sempre um lugar pra ir, né? Cara, se der uma merda em Porto Alegre, tu vai voltar para Alegrete, vai ser uma outra vida, vai ser, mas tá aqui tá tudo certo, enfim. Então, agora, tu se transformar numa coisa de ser comunicador, e uma coisa, a gente tá sempre olhando pro final da montanha, né? Aí, aparentemente, eu tive várias montanhas. A minha primeira montanha era trabalhar no meu maior grupo de comunicação do estado, que ainda é o Grupo RBS, enfim, né? E há 23 anos era muito mais o Grupo RBS, né? Aí tu chega lá, tá, e aí, qual é que é? Pô, cara, fiz um monte de amigo, eu adoro fazer coisas ali, enfim. Aí daqui a pouco tem outro, não, agora eu quero ser empreendedor da comunicação, preciso de liberdade. Aí tu não tem não adianta tu chegar lá, porque na real, eu sei que é uma frase de coach pra cacete, né? Mas é o caminho. Tem que ter graça no caminho. E aí é o programa, eu vou fazer um podcast porque a empresa tem que fazer. Já vou avisar, vai dar merda. Vai dar merda. Agora sim, naturalmente surgiu uma coisa ali, vou fazer. Aí faz, vai fazer um carinho. Eu tenho um exemplo de um produto que vamos lá, eu falo a história toda. Eu tinha um podcast muito querido pela audiência, chamado Era Uma Vez no Oeste. Eu comecei com o Magrão, o Magro Lima, o Marcão, né? E com o Escola. O Marcão morreu. Teve uma doença que ninguém sabe qual foi perdendo movimentos e fala, veio a Covid, ele estava muito frágil e ele morreu prematuramente, deixou uma saudade, e deixa uma saudade tremenda, enfim. E o Escola teve um câncer, né? Que a voz dele não voltou ainda, enfim, ele está fazendo vários tratamentos, enfim, ele conseguiu extirpar o câncer, mas é um longo caminho para isso, né? Aí os caras, e aí, meu, Era Uma Vez no Oeste, assim, cara, eu posso fazer um produto com o Marcão, tá? Com Escola, com o Marcão não dá mais, né? Enfim. Mas o Era Uma Vez no Oeste tá lá. Porque tá faltando um cara. Aquela história ficou lá guardada. Quer escutar? Tá lá. Legado. Tá lá. Bateu 1,5 milhão de pessoas escutando, não pessoas diferentes, enfim. Sim. Dava 14 mil, 15 mil por episódio, e era um produto fechadinho, que a gente assistia uma série, trazia os momentos ali, só que nós fazíamos pra nós três. Era pra nós três. E ele acabou porque um cara morreu, e o outro teve câncer, entende? A vida é dura em muitas situações. Então, se é pra entregar, cara, entrega algo que tu gosta de fazer. Não faz comunicação porque estão mandando fazer. Não faz. É porque é difícil pra caramba, né? Comunicar é difícil pra caramba. Sabe que, falando isso, eu fico pensando, quando eu parei de jogar, e vem, não só quando eu parei, faz 8 anos já, todo ano eu recebo uma proposta para voltar ao futebol. Todo ano. Seja aqui no Rio Grande do Sul, seja em Minas Gerais, já foi do Rio. E eu não volto muito por causa disso, cara, porque eu tô nessa da montanha. Cara, o que vai me realizar? Se fosse ganhar dinheiro, eu tava dentro do clube. Hoje um executivo ganha 200, 300 pau. Entendeu? Então... Vai pensar isso aí, né? Né? Dá pra pensar, né? Dá pra trabalhar melhor, mentalmente, essa ideia. E eu já tive essa proposta de mais de 300 pau para trabalhar. Aí tu vai trabalhar um ano, não vai entregar tudo, não vai ser o que o Tinga entregou dentro do campo, porque tu não tá afim, tu não estudou, e aí acabou tua carreira. E eu volto, cara, aí tudo que eu fiz dentro do futebol por causa do dinheiro, cara, não vou estar feliz. Não tem como eu estar feliz. Cara, nada vai ser igual tu botar uma chuteira e jogar dentro do campo. Nada. O mais próximo disso é ser treinador. Por isso que os grandes atletas que viveram na intensidade, eles querem muito ser treinador, porque é o mais, ele tá ainda com o pé na grama. O que eu escolhi pra mim, que era, eu queria experimentar lá de sapato, tanto que eu tinha comigo na minha cabeça. Quando eu cheguei no Cruzeiro, a primeira entrevista que eu dei lá, eu falei, cara, eu tô aqui porque eu quero ganhar, eu já ganhei de chuteiro, eu quero ganhar de sapato. Tanto que quando a gente ganhou com o Brasil no final do ano, o Guilherme Mendes, que era o assessor de imprensa, ele, de sapato, como se conseguiu ser campeão de sapato. E eu tinha escolhido. Quando acabou ali que ganhei, ali mesmo eu já tomei a decisão. Eu falei, meu, já era. É muito difícil trabalhar, cara, de dirigente de futebol quando você jogou. E quando você está pensando no ser humano antes
do futebol, porque eu pensava no jogador o que eu gostaria que quando eu jogasse o diretor pensasse, né? Eu estava até acompanhando muito o Diniz, né? E ele falando algumas coisas que eu me identifico muito com algumas coisas. Sempre o cara é um ser humano, depois ele é um jogador, ele é um ser humano, depois e eu, quando eu estava trabalhando dirigente lá, eu sempre tentava olhar isso. E eu trabalhava no furacão. Então, assim, pensa assim, eu criei praticamente um jeito de fazer as coisas. Hoje mudaram, hoje é coordenador de futebol, ou gestor. Então eu ficava entre o treinador, que era humano. Quando eu vi que era humano e que ia trabalhar, eu falei, vou ficar, porque normalmente humano. Vou começar com humano, né? Não ficar, quando eu comecei a trabalhar era humano. Falei, vou pegar, o Cruzeiro já vinha atrás de mim um ano antes. Eu falei, vai ser humano, treinador, então eu vou, eu já tinha uma segurança que no mínimo o time ia ser competitivo. Sim. Então eu ficava entre o treinador, o presidente, confiava muito em mim, porque eu jogava, e de 25 jogadores, 18 jogaram comigo, 13 era padrinho de casamento. Sobis, Léo e Dedé. Então eu tinha uma confiança dos caras e ao mesmo tempo eu tinha aquele limite de, cara, eu queria estar perto e ao mesmo tempo eu tinha que estar longe. E eu lembro que o primeiro almoço no Cruzeiro tem um restaurante e tem uma porta, na verdade toda uma parede de vidro onde divide a comissão janta ali dos jogadores. Eu lembro que quando a primeira vez que eu cheguei, me apresentei, fui jantar ali com toda a diretoria, treinador, eu ali, e os jogadores tudo do outro lado, rindo pra caramba. Eu não tava sabendo o que eles estavam falando, mas estavam se divertindo como é o futebol. Cara, e eu louco pra estar lá, cara. E eu lembro que eu até pensei, se um dia eu escrever um livro sobre futebol, o nome do livro vai ser do outro lado do vidro, o nome do livro. Boa. E aquilo ali, cara, eu fiquei olhando aqueles caras conversando e eu louco pra estar ali, abraçar os caras, não ver os caras um tempão, né? Eu parei em 2014, 15 e voltei lá em 2017. 2 anos que eu não vi os caras, e eles lá conversando, eu louco pra estar lá, e eu tava ali, não podia estar lá. Cara, e era do caramba. Eu lembro quando sobe, eu só me perdi que eu fui lá com um sapato me aquele sapo, sabe, folgado pra caramba. Sim. E esse sapato aí, eu falei assim, não, pô, mexe depois, foi. Respeito, cara, agora não, né? Mas foi do caramba, porque eu consegui, sabe, consegui ter esse equilíbrio de, pô, de cara, isso aqui é de vocês, isso não. E aí eu fui entender que eu só consegui fazer aquele serviço porque é o seguinte, que era um grande medo que o presidente tinha. Quando ele me contratou, ele falou, Tinga, pô, tudo certo, eu só tenho uma preocupação, que tu era o mais velho do time, tu era um dos líderes aqui, tanto que tudo conversável na época. Eu tenho medo da intimidade que você tem com os jogadores. E eu falei, presidente, pra mim o meu grande diferencial é a intimidade que eu tenho com eles. Porque a intimidade que eu tenho com eles, tudo que eu vou pedir pra eles, cobrar deles, eu fiz. E eu não tô falando de jogo, eu tô falando de ficar no banco e não cornetar, de ficar no banco e não cornetar o treinador. Então, meus últimos 2 anos de Cruzeiro foi o time que eu menos joguei. Então, eu tenho total confiança no que eu posso contribuir, exatamente por ter intimidade. E foi esse o grande diferencial. Porque quando dava as coisas, eu falava, cara, como é que a gente fazia aqui? Agora, se eu fosse vagabundo quando eu estava jogando, que eu cornetava o treinador, eu cornetava o colega... Como é que tu vai pedir? Eu vou pedir isso. E os caras nem saberiam que tu é vagabundo? Ah, cara. Hoje chega tudo, né? Futebol é foda. O jogador... Quanto que a gente sabe do futebol? Nós da imprensa? 22. 22%? 22. Olha, melhorou. Melhorou. E sabe agora... Melhorou. Que tem a comunicação mais aberta. Mas na verdade é o seguinte, eu não tô zoando, tô brincando. Na verdade é o seguinte... Não, cara, eu acho que é uma coisa real, assim. Não. Porque às vezes a gente... Isso acontece muito, quase que diariamente, né? Na crônica esportiva, assim, em geral, assim. E a gente não entender uma escolha do treinador. Né? Isso pra mim é o que mais... Eu fico pensando, eu acho que vocês entendem e vocês não querem entender ali. Porque... O que eu penso? Que se eu fosse jornalista específico do futebol, igual teve agora a Globo fez, todos os jogadores foram, né, até me ligaram várias vezes já, pra Copa do Mundo tinha 10 em cada... Sim, o D'Alessandro tava lá. Tinha uma porrada de jogador. Se eu fosse comentarista,
específico do futebol, voltar no Sport TV. A primeira coisa que eu faria, eu pegaria uma passagem, seria 20 passagens, eu visitaria os 20 clubes. Eu ia chegar em cada treinador, posso olhar um treino? Ligaria antes, tal, queria olhar o treino. Por que eu ia fazer isso? Para que um dia, se eu fosse falar alguma coisa, eu tive lá. Se o treinador não quis mostrar nada naquele dia, o problema é dele. Mas eu ia lá, e um dia eu ia entender o que ele faz, se o goleiro vai para dentro da área, no escanteio. Porque às vezes a gente está olhando o jogo, e eu vejo isso muito nos comentaristas, não só jogadores, enfim, que às vezes o treinador faz uma mudança e o cara, pô, como é que esse cara está fazendo isso? Mas talvez se eu fosse lá no treino e o treinador falasse, faz muito sentido. Cara, eu jogo assim, de vez em quando eu ponho o goleiro lá pra dentro. Cara, eu tenho autonomia pra falar e o próprio treinador também vai me respeitar. Agora parece que abriu um portal na minha frente. Tô indo pedir demissão agora dos programas de esporte que eu participo. Porque assim, eu sei que todo mundo sabe, mas agora eu descobri, né, que eu tô enganando. Uma questão muito óbvia, e eu fiz a conta ao contrário. Eu tô há 23 anos comunicando, tá? De verdade, assim. Eu conto a minha época de estágio na Gaúcha, porque eu acho ela muito importante. Sabe onde eu comecei? Minha primeira noite de trabalho foi das 6 da meia-noite, numa coisa chamada Rádio Escuta. Era uma salinha que existia, que a gente escutava as outras rádios de Porto Alegre para ver se a gente estava tomando um furo ou não. Só que estava começando uma coisa chamada internet, e aí tinha o Terra e o AOL, né? Que eram os ZAS. Antes o Terra era o ZAS. E aí tu ficava por ali, então tu já tinha algumas notícias pintando por ali. Então aí escutar não era tão essencial. E ficava vendo a Globo News, que existia, uma CNN americana, pra ver se tinha algum furo, né, alguma coisa grande, Guerra do Iraque, sei lá, alguma coisa por dia, assim. Não era tanto que a primeira Guerra do Iraque foi em 91, eu tava com 12 anos de idade, enfim, 13 anos de idade. Aí tá. Então, dito isso, que eu tô há 23 anos nisso, eu olho um produto feito de comunicação, feito por pessoas que não são da comunicação, eu consigo enxergar defeitos ali. Que coisa que eu era assim, porra, não, muito bom. Não faz assim, não sei o quê. Até coisa técnica, não sei se porra, bota uma luz melhor, bota uma. Cara, é hora do microfone agora, mudar o microfone. Coisas assim, até o jeito de falar e tudo mais. Eu consigo enxergar porque eu tô há 23 anos fazendo isso. Então deve ser meio patético pra vocês, jogadores, ver um cara como eu comentando futebol. Eu nunca tive no vestiário de futebol, sabe? Eu assisto o jogo e devo ter olhado, eu, Luciano, devo ter olhado 6 treinos na minha vida. Tipo assim, eu não podia estar comentando futebol. Mas é o mercado. Tá, eu posso dar um migué. Eu não gosto de discutir 4-2-3-1 porque eu não sei, entendeu? Eu gosto daquele outro lado do futebol. Isso eu também não sei muito. Não, vai te eu também não gosto, na verdade eu não gosto. Não, vai te ferrar, mas tu sabe, tu não gosta, mas tu sabe. O treinador falava pra ti, tu faz a linha tal, tu tem que chegar no cara lá, tu entende, né? Desse jeito eu não sei. De jeito que eu sim, então o que eu tento? Eu tento pegar a coisa mais lúdica do futebol, a parte psicológica, porque eu acho que você consegue avaliar, entendeu? Tipo assim, que é o deboche, que é a parte, né? O Inter é um time desgraçado, porque ele perde pra time pequeno, aí tu faz um personagem, e acho que beleza, tu engana. Agora, se eu vou discutir linha alta, bababá, não, eu já acho era. Por isso tu se tornou uma referência dentro do... Mas tu pode se tornar uma referência sem entender porra nenhuma. Mas tu tornou porque tu entendeu onde é que tu consegue jogar. Tu nunca, eu sempre que te assisti, tu nunca entrou nessa discussão do zona não sei do que. Tem 300 de igual, parece hoje tu vê, tem gente que tu vê falando que tu acha que o cara tá dentro do motel, pô, é passivo, ativo. Eu falo, cara, é futebol, eu tô no Coliseu, pô. Porque, e tu entendeu que falou, cara, isso aqui não é isso aqui que vai ser o meu jogo. Não, que eu acho que o cara pode aprender. Eu tô sendo maldoso, tá? Claro eu acho que o jornalista pode fazer vários mas ele cursos. tem que visitar. Exatamente. Eu lembro de uma história do PVC. O PVC liga, eu não sei se ele faz ainda, ele ligava para os assessores de imprensa do clube todo dia. Eu sei que é uma voz oficial, mas ele ligando todo dia, algumas coisas são vomitadas para ele. Bababá, não, não vai, tá treinando mal pra caralho. Não, mas ele tá jogando bem. Foi só 2 jogos, pega os outros 8 lá, bababá, o cara vai ver, opa. E aí tu começa. O PVC é respeitado, né? Claro. Pelo jogador. Claro. O Pedrinho, mas o Pedrinho é jogador. O PVC não é. Tu respeita a opinião do PVC? Com certeza. E a do Pedrinho? Hoje é o o melhor comentarista. Enfim, e tem um monte de gente da imprensa que tu não respeita a opinião. De futebol, grande parte. De futebol,
Sabe por quê? Por que a galera não sabe, Tinho? O que acontece? Quando eu jogava... Qual é o defeito? Quando eu jogava, eu não tinha tanta informação quanto eu tenho hoje. Hoje, sem eu jogar, eu tenho mais informação. Por que eu tenho informação? Por um simples negócio. Dentro da minha agência de turismo, eu atendo mais de 150 jogadores do mundo todo. Então, tu tem acesso à fonte. Eu tenho... Sim, eu não mas tinha... pra eles, pra ti, eles falam. Pra mim, eles não vão falar. Claro. E não digo assim, tanto que desses 150 jogadores, eu não joguei com 30 no máximo. Mas eu tenho informação, às vezes eu vejo a empresa discutindo se o jogador vai pra lá, eu sei, o jogador comprou passagem, tá indo pra cá. Eu já sei. E os caras sabem que vai ficar lá. Nunca mandou uma mensagem? Nunca te falei, igual tá vendo. Tu não ajuda, mas é meu, não vai. Os caras têm a confiança, mas o mais assim, que mais me choca, assim, às vezes, tipo assim, a gente tá olhando, tá escutando e vendo o pessoal falar, não, mas como é que esse jogador entrou ali, vai jogar ali? E aí eu fico olhando assim e falo, cara, mas esse cara começou ali. Ele jogava ali no outro time. Entendi. Os caras não conseguem processar uma formação de 2, 3 anos. Então eu vou pegar duas tretas. Eu sei que essa entrevista é pra ser uma coisa atemporal. Vou pegar duas tretas que rolaram no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2023. Tretas de futebol, tá? Pedro Henrique no banco e Thiago Santos entrando todo o jogo. Tá? Eu olho pra isso aí, tá tipo assim, eu olho pra isso, a minha visão os dois treinadores estão errados. O Renato tá errado, porque o Thiago Santos entra e não joga bem, e o Pedro Henrique não pode ser do time titular. Tu tem um outro olhar, tu não precisa citar o caso, mas tu olha pra esses dois casos de uma maneira diferente. Que o Renato e o Mano são muito mais inteligentes que a gente? Não, começar pelo Grêmio, que é mais tempo. Eu, se fosse o Renato, faria exatamente o mesmo que ele fez. Se tu pegar o início do Thiago Santos, tu pode buscar os primeiros 10 jogos, os caras estavam querendo já falar em seleção. E realmente o poder de marcação dele eu lembro dentro do Palmeiras, quando eu tava no Cruzeiro, os caras já falavam lá no Palmeiras. Quando eu fui fazer a entrevista no Palmeiras para assumir o Palmeiras, quando o Alexandre tava lá, que eu fui, ele queria que eu ficasse gerente de futebol lá, os caras, todo mundo falava do Thiago que ele era um bicho. Ele chegasse perto da bola, ele roubava a bola. Ele era muito forte na marcação. E ele chegou aqui e ele ajeitou o time do Grêmio. Então, assim, tem coisas que o treinador tem com o jogador, que às vezes não é só com o jogador, é uma mensagem geral para todo mundo, porque eu tenho certeza que o Thiago Santos tem o respeito de todos os jogadores. E às vezes o treinador toma essa decisão porque não afeta somente o jogador, afeta uma série de pessoas que... Mas o campo no domingo, não também passa informação pro grupo? O grupo não tá vendo que o cara não tá bem? Não, eu do que eu vi ali do Thiago Santos as últimas 2 semanas até o jogo, que realmente ele não tem que estar mais aqui, porque o que fizeram, sim. Na minha opinião, eu acho que a imprensa fez uma grande parte disso. Porque o que acontece? O torcedor, ele é conduzido. Quando o torcedor, 90% do torcedor, quando ele está indo pro campo, ele está com o radinho. Às vezes ele está olhando o jogo, a bola já deu na trave, já está, e ele está ainda comemorando aqui, que o rádio é importante, é legal isso. E aí eu vi isso várias vezes. O jogo nem começou. Aí o cara já tá falando, cara, não, o Thiago Santos não pode jogar hoje. Cara, isso aí esse lado que eu acho assim que a imprensa, que às vezes cobra uma série de coisas, né? De igualdade em tal lugar, quando é outro assunto, de pensar no ser humano. Na hora que é o futebol, leões. Não tem essa aí, que é o Thiago que tem filho, que não tem. Mas aí no programa seguinte, que estamos falando de ser humano, não, tem que respeitar o ser humano, a família. Então, nesse sentido que eu acho que o Thiago Santos teve uma parcela assim que poderia. E eu acho que o jogo dele, o jogo que ele jogou ali, que ele entrou, talvez por querer ganhar o jogo, talvez não seria a instituição que eu faria. Beleza, sim. E aí o cara já entra, ele já tá entrando com um monte de leão em volta dele, né? Eu acho que ele tinha que sair. No caso do Pedro, por não estar treinando, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu vendo de fora, como eu não assisto muito jogo, assisto mais, os jogos que eu mais assisto são os do Inter, para mim o Pedro joga bem.
Pra mim, ele é o melhor jogador do time no momento. Agressividade, compete. Não, entendi onde tu vai chegar. Traz a torcida junto. Mas aí beleza, só que aí tu é o comentarista, tu tem que comentar que ele não tá jogando. Eu vou ter que falar. Beleza, mas aí, só que é o seguinte, eu não consigo achar uma explicação no Mano. Tu consegue achar? Não, hoje eu não consigo. Mas tem uma explicação, né? Com certeza. Porque o Mano Menezes sabe mais futebol que eu. Com certeza tem. Com certeza tem. Não sei se é ambiente, não sei se é convívio, não sei se é... Porque às vezes chega um jogador... Tá, mas deixa eu só falar uma coisa, o treinador erra pra caralho, né? Claro que é. E na verdade, os treinadores, se eles fossem um pouco... Aí eu não tô falando do Mano, sim. Porque tem uma amizade, mas tô falando em geral. Se os treinadores chegassem antes de vocês e falassem, cara, e como é que foi o jogo? Cara, hoje eu fiz uma merda do caramba, né? Pensei no negócio e botei outro. Cara, eu acho que a grande... Tem dois diferenciais que eu vejo dos treinadores de fora pros nossos. Um é taticamente, tá? O treinador brasileiro, a grande maioria, entende tática coletiva. E pra mim o que faz diferença no futebol é tática individual. Tá? Tática individual é uma coisa, tática coletiva é outra. Tem pessoas que conseguem identificar só o jogo coletivo. Tá bem posicionado, tá alinhado, tal. Mas o que define o jogo é a tática individual. Se tu não fizer a tua função individualmente, não adianta. Se a bola chegar no teu pé e tu jogar pra fora, não vai ter o gol. Então a decisão é individual. Não adianta todo mundo tá posicionado, chegou no teu pé, tu botou pra fora, tchau. Isso é tática individual. Eu acho que esse é uma grande vantagem dos treinadores europeus. Eles entendem muito de tática individual. E a outra, dessa parte mais humana na hora de dar entrevista. Tu vê um Klopp na entrevista, mas cara, eu não sei de tudo. Eu lembro quando foi perguntar pro Klopp sobre pandemia, ele falou, cara, eu sou treinador. Eu lembro. Não entendo isso aí. E cobraram ele, por cima, que ele deu uma resposta sincera, né? Cara, eu não sou obrigado a saber de tudo. Eu acho que isso falta um pouco. E aí não sei de onde como o treinador brasileiro é muito demitido, talvez seja uma defesa. Se eu ficar atirando contra mim, eu nunca mais consigo emprego. Entendeu? Pode ser isso. O ambiente faz com que ele seja assim. É tipo aquela coisa. Os caras, você sempre responde a mesma coisa. Eu falei, eu não sei se eu respondo a mesma coisa, ou o repórter pergunta se é a mesma coisa. É mais ou menos isso. Então, eu não sei se essa defesa é porque eu também sempre porque o ambiente é assim, enfim. O ambiente é assim. Mas eu, no caso do que eu estou vendo de campo, o primeiro que além de o Pedro estar fazendo gol, que é o mais importante, se trabalha toda semana para botar naquela casinha e não tomar nessa. Para mim, o mais moderno do futebol é fazer um e não tomar nenhum. Se o teu time fizer isso o ano inteiro, ele é o melhor do mundo. Se fizer o ano inteiro isso, botar uma lá e não tomar nenhum, tu é o melhor time do mundo. Pode ser o Ibis. Se tu fizer o ano inteiro isso, ele vai ganhar o Mundial. Tu vai ganhar o Mundial. Então, pra mim isso é o mais moderno. E aí tu tem um jogador que está fazendo gol, né? Mas o dia a dia que é o que a gente não consegue perceber, a gente não sabe. Mas aí é loucura, né? O dia a dia deve estar acontecendo uns crimes mais hediondos, né? Pra esse cara tá no banco. Não tô falando do caso do Pedro Henrique, foda-se o Mano, Pedro Henrique agora. Não quero falar, não quero pessoalizar, mas vamos lá. Tem um cara que tá fazendo gol. Olha, tem que estar acontecendo alguma coisa. Muito sério. Porque se trabalhamos pra fazer gol, né? Trabalhamos pra botar um lá e não tomar. E se tu tem a pessoa que tá botando lá, começa por ele, né? E se for Jamal, dá mais confiança ainda. Começa por lá, né? Sim. É que normalmente o futebol a gente começa fazendo igual casa, né? Construindo e depois chega no telhado. São poucos que começam pelo telhado. O telhado é o gol? O telhado é o gol, né? São poucos que começam pelo telhado, né? O Diniz começa pelo telhado, ele quer fazer o gol lá. Depois, puta, tá no gol dele, lá tá quase fazendo gol lá. Mas é um cara que eu acho que vai deixar um legado gigantesco no Brasil, é o Diniz. E que corrigiu algumas coisas dele. Se eu fosse treinador, eu gostaria de começar depois do Diniz. Tipo assim. Sim, a ideia já tá ali. Ele sai antes. Se tu fizer uma conta rapidinho, quase todos os caras que pegaram o time depois que ele saiu se deram bem. Atlético Paranaense. O cara pegou, foi campeão sul-americano, Copa do Brasil em cima da gente aqui. Aí se tu pega a primeira passagem dele no Fluminense, ele sai, ou daí entra, faz um puta trabalho, vai pra fora, porque ficou em terceiro, quarto lugar. São Paulo. Perdeu o brasileiro no final, no outro ano o Crespo vem, já ganha estadual. Então tem um... Sai da fila. Porque o que acontece? Tu pega aquele cara com aquele trabalho que ele dá uma confiança pro treinador, pro jogador, que ninguém dá. E eu já vi treino dele. Quando meu filho estava no Santos, eu ver meu filho,
E aí conversei com ele lá e olhei o treino lá. Cara, ele xinga os caras jogar. Não é o xingar pro cara, o cara mas se o cara não se apresentar pra jogar, cara, isso é do caramba. Tu tem um treinador te falar assim, meu, tá com medo de jogar? Joga! Não é ela errar, porque a gente sempre espera o seguinte, errei o passe, tu olha pro campo. Agora, tu não apresentou, não deu opção, aí ele come o cara. Então assim, aí tu pega aquele cara com isso, que faz o cara jogar dentro da área dele, tu chega só pro time depois que ele foi embora, fala assim, meu, só dá um balãozinho aqui na frente da área, que tu pode dar um balãozinho, mas joga pra frente lá, não corre risco aqui e tal, e dali pra frente você joga como o Vinícius tá falando aí. Pô, tu vira o melhor treinador, entendeu? Goleiro, tu só dá um bico lá pra frente e depois que pegar a segunda bola. Não vem tocar a bola aqui, cara. Cara, tudo que o Diniz falou, vocês fazem aí. O resto daqui pra frente é o Diniz. Só cuida da tua área ali. Pô, cara, ele é um cara que com certeza vai deixar um baita legado. Galera, passou rápido, passou né? tempo, hein? Passou, papo bom, passa rápido. Passou rápido. Mas, Bachola, te agradecer por estar aqui contigo, poder te falar isso, né, de coração, né, que tu continue a tua caminhada, seja onde for, né, mais 20, 30 anos aí. Que a caminhada seja legal, né? A caminhada é legal, que é o mais importante. Isso aí. Né? Não chegar nunca nesse final. É melhor não chegar nesse final. Mas vamos chegar, né? Chega tarde. Não, chega tarde. É pra chegar tarde nesse final. Boa. Continuar com bastante caminho. E que tu continue aí, cara, tendo anos e anos aí comunicando com a gente aí, que eu tenho certeza que assim como eu, várias pessoas te admiram pela maneira simples que tu conduz aí a informação. Presente. Né? Até quando tu quer fazer eu sinto, até quando tu vai cornetar o jogador, tu não consegue fazer uma coisa tipo pessoal. Tu cria um formato, que acho que é criatividade, um formato pra ficar, o jogador não tá bem, mas tu cria uma. E dá pra fazer isso, quando a gente quer, dá pra fazer isso. Lógico, tem que ter criatividade, tem que ter mundo. Eu acho que isso tem. É que eu tomo um vinho do Mano Menezes, que é o Gran Reserva. Essa não é minha, tá? Eu copiei. Beijo. Tinga, obrigado. Valeu. Obrigado pelo carinho. É nóis. Valeu, galera.